Você não procrastina porque é preguiçoso, mas porque você força o seu cérebro a uma coisa que ele foi feito exatamente para evitar. Esforço. Ah, então não é para eu me esforçar. Ué? Calma, amigo, você vai entender melhor com o passar do tempo. Se você assistiu o vídeo, eu vou pegar na sua mão e te guiar com um passo a passo completo para aplicar hoje ainda e aniquilar a procrastinação da sua vida e ter pelo menos 1 hora a mais para trabalhar nos seus objetivos, como academia, trabalho ou estudo. Deixa eu te explicar uma coisa antes, porque isso vai fazer todo o resto do vídeo fazer sentido. O seu cérebro, ele funciona como um sistema de recompensa. Sempre que você faz algo que ele considera vantajoso, ele libera dopamina. E dopamina não é só prazer, é o sinal de isso valeu a pena, faz de novo. O problema é que o cérebro não pensa no longo prazo. Ele não se importa se isso vai te ajudar daqui a 1 mês, 1 ano ou 5. Ele só faz uma conta simples o tempo todo. Quanto esforço isso exige agora versus quanta recompensa eu recebo agora. Quando uma tarefa parece grande, confusa ou demorada, o cérebro entende que o esforço é alto demais para pouca recompensa imediata, e aí entra um mecanismo de sobrevivência que a gente carrega desde os homens das cavernas. Naquela época, a energia era escassa. Hoje, se você está com fome, você vai na cozinha e come. Mas naquela época, quem gastava energia à toa simplesmente não sobrevivia. Esse mesmo cérebro ainda está aí dentro da tua cabeça. Então, quando ele vê uma tarefa difícil, longa ou sem um final claro, ele ativa um alerta de desconforto. E cérebro odeia desconforto. O que ele faz? Ele procura algo que dê muita recompensa com pouco esforço para se sentir confortável de novo. E hoje isso é fácil demais. Vídeos curtos, redes sociais, rolar o feed, qualquer coisa que te dê dopamina rápida sem exigir nada em troca. Pouco esforço, muita recompensa, conta perfeita para o cérebro. Por isso, sempre que você tenta estudar, trabalhar ou fazer algo importante, surge aquela vontade quase automática de pegar o celular. Não é falta de disciplina, não é preguiça, é só o seu cérebro fazendo exatamente o que ele foi programado para fazer. Evitar esforço. Por falar em preguiça, muita gente confunde procrastinação com ela, mas são coisas bem diferentes. O preguiçoso não faz porque não quer, ele está confortável com isso. O procrastinador é o contrário, ele quer fazer, ele sabe o que precisa ser feito, mas simplesmente não consegue. E depois ainda se sente mal por não ter feito. Se isso acontece com você, já dá para tirar um peso das suas costas. O problema não é você, é o mesmo cérebro que eu acabei de te explicar. Quando a tarefa parece grande, difícil ou desconfortável, ele ativa aquele mecanismo de evitar esforço, porque ele foi programado assim. E a boa notícia é, com um bom plano, a gente acaba com a sua procrastinação, e é exatamente isso que a gente vai montar agora. Vou te dar vários passos e no final montar um guia na ordem que você precisa fazer para acabar com a sua procrastinação. Quebrar a tarefa em pedaços menores. Esse é o passo mais eficiente para acabar com a procrastinação. O seu cérebro, ele não foge do trabalho, mas sim de tarefas que parecem grandes, confusas e sem fim. Quando você pensa, tem que arrumar a casa inteira, o cérebro já pensa em evitar. Parece demorado, cansativo, desconfortável demais. Mas se você pensa, eu vou só arrumar a minha cama, isso não deixa o seu cérebro tão desconfortável. É por isso que você precisa quebrar qualquer tarefa nos menores pedaços possíveis. Quanto menor e mais clara a tarefa, mais fácil é para o cérebro. Em vez de pensar, tenho que arrumar a casa, pensa assim, vou arrumar a cama, depois só passar um pano no chão do quarto, depois organizar a mesa. E só isso, nada de pensar no resto da casa, nada de pensar no tempo que vai levar. Foca em uma coisa pequena por vez. Porque pequenas tarefas têm uma coisa que o cérebro ama: fim rápido. Quando você termina algo pequeno, o cérebro entende aquilo como uma vitória. Ele libera dopamina e pensa, isso valeu a pena. Porque foi fácil e rápido, então você fica mais animado para continuar. É por isso que muitas vezes você começa arrumando só uma coisa e quando percebe já fez muito mais do que planejava. Então a regra é simples. Se a tarefa parece grande demais para começar, ela ainda não está pequena o suficiente. Diminuir o celular. Sei que é óbvio, mas escuta. Se você percebeu, quase toda procrastinação termina no mesmo lugar, no celular. Não porque o seu celular ele é mau, é porque ele é dopamina fácil. Sempre que você está fazendo algo difícil, o cérebro entra em desconforto. E a primeira coisa que ele procura é alívio rápido. Hoje o caminho mais curto para isso é abrir o celular e rolar o feed. Pouco esforço, muita recompensa. Então o problema não é usar o celular, o problema é o quão fácil é usar ele. Se o celular está do seu lado, desbloqueado, com notificação pipocando, plim, 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 seu cérebro não vai nem pensar duas vezes. Por isso a solução não é força de vontade, é dificultar o acesso ao celular. Quando for estudar ou trabalhar, deixe o celular longe. Outro cômodo, mochila, gaveta, qualquer coisa que exija levantar para pegar. Só esse pequeno obstáculo já te desanima de pegar o celular, e é isso que a
a gente quer. Quando for fazer qualquer coisa que não exija o celular, deixa ele do outro lado da casa. Outra coisa importante, limite o uso dos aplicativos. Coloca timers no Instagram, YouTube, TikTok. Se o tempo acabar, você precisa conscientemente remover o limite para continuar. E isso já ajuda, porque ele força o cérebro a parar e pensar: eu realmente quero fazer isso agora? Na maioria das vezes, só essa pausa já quebra o impulso. Resumindo, se pegar o celular for fácil demais, você vai procrastinar. Se der um pouco de trabalho, o cérebro já começa a escolher melhor. Tomar consciência da procrastinação. A maior parte da procrastinação acontece no automático. Você não sente e pensa: agora eu vou procrastinar. Você abre o Instagram e nem nota. Você começa a assistir shorts no YouTube e nem percebe. Já se passaram 30 minutos. Por isso, um dos passos mais importantes é perceber o momento exato que você começa a procrastinar. Pensa comigo. O que você faz sempre que procrastina? Talvez seja abrir o YouTube. Talvez seja rolar o feed. Talvez seja checar mensagem toda hora. Cada pessoa tem um padrão. Quando você identifica esse padrão, fica muito mais fácil parar. Porque no momento em que você percebe: beleza, isso aqui é procrastinação, você sai do automático. E quando o automático quebra, você recupera o controle. Uma forma simples de ajudar nisso é usar os próprios recursos do celular contra ele. Ativa lembretes de uso nos aplicativos. Vai aparecer lá em cima. 15 minutos de uso. Eu vou te explicar aqui rapidinho como que você vai fazer isso. Primeiro, entra nas configurações. Depois, você vai para bem-estar digital e controles parentais. E aí aqui você tem o timer de uso dos apps. Aí é só você escolher os aplicativos para adicionar um timer. Por exemplo, eu vou adicionar um timer aqui no Brave. Só você adicionar aqui, 30 minutos. A partir do momento que der 30 minutos de uso, o aplicativo ele vai ficar bloqueado. Vai aparecer uma notificação bem na frente aqui da sua tela e você tem que desativar o timer manualmente para você continuar usando. Então já é um obstáculo a mais. E aqui também tem os lembretes de tela, de tempo de tela. Só você escolher aqui os aplicativos. Eu deixo tudo marcado mesmo, não vejo muito problema nisso. Mas se você quiser, você pode deixar só o Instagram, só o YouTube, esses aplicativos assim que tomam muito do seu tempo, marcados aí para cair o lembrete de tela. Esse aviso do uso do celular pode parecer bobo, mas ele funciona demais. Ele te lembra que você saiu do que estava fazendo. E isso muitas vezes já é suficiente para você fechar o app. Você pode até pensar, só mais um vídeo e perder mais 30 minutos. Por isso, você precisa de pelo menos um pouco de força de vontade. O lembrete de uso não é sobre nunca procrastinar, é sobre perceber mais rápido. Quanto mais rápido você percebe, menos tempo você perde e menos energia você gasta tentando voltar. Pomodoro. Um dos maiores motivos da procrastinação é o cansaço. Quanto mais tempo você passa estudando ou trabalhando direto, mais cansado fica. Quanto mais cansado você fica, mais difícil a tarefa parece. E quanto mais difícil ela parece, maior a vontade de procrastinar. Você pode usar o Pomodoro justamente para quebrar esse ciclo. Ele funciona assim: você define um tempo curto, por exemplo 25 minutos, e durante esse tempo você só faz uma coisa: estudar ou trabalhar. Nada de celular, nada de abrir outra aba, nada de só dar uma olhadinha. Quando os 25 minutos acabam, você faz uma pausa curta de 5 minutos. Você pode levantar, beber uma água, dar uma respirada. Depois disso, volta mais 25 minutos. A cada 4 blocos de 25 minutos, você faz uma pausa maior, de 15 minutos, por exemplo. Isso funciona porque o cérebro aguenta 25 minutos de desconforto. O que ele não aguenta é achar que vai estudar matemática por, 5 horas consecutivas. Quando você sabe que existe uma pausa próxima, a tarefa fica mentalmente mais leve, o cérebro para de fugir e começa a colaborar. E tem outro detalhe muito importante: trabalhar em blocos curtos evita a exaustão. Você rende mais, cansa menos e no final procrastina menos. Tem vários aplicativos que fazem esse controle de tempo. Eu uso o Pomodoro, mas qualquer um funciona. O mais importante é respeitar os blocos. Trabalha no tempo, descansa no descanso. Não seja perfeccionista. Muita gente acha que perfeccionismo é qualidade, mas na prática ele pode ser só procrastinação disfarçada. Você sempre acha que dá para melhorar um pouco mais, ajustar mais uma coisa, refinar um detalhe e quando percebe passou tempo demais e você não fez bosta nenhuma. Eu, por exemplo, sou bem perfeccionista com a edição, por mais que a minha edição nem seja tão boa assim. Teve vídeo que eu fiquei mais de uma semana editando porque nunca parecia bom o suficiente. O problema é que enquanto você tenta deixar tudo perfeito, você não termina. Se você não termina, você não vê resultado. Se não tem resultado, você desanima. E se você desanima, você procrastina. Percebe o ciclo? A virada de chave para mim foi: parei de tentar fazer perfeito e comecei a fazer bem feito. Existe uma diferença enorme entre os dois.
perfeito nunca acaba, o bem feito sim. E só quem termina algo consegue melhorar com o tempo. É igual criar uma rotina, você erra um dia, se cobra demais, acha que estragou tudo e joga o resto da semana fora. Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Aceita fazer mais ou menos hoje para fazer melhor amanhã, porque no final das contas, perfeccionismo não te deixa melhor, ele só te impede de avançar. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, esse é o plano completo para parar de procrastinar, na ordem certa para você fazer todo dia. Primeiro, quebra tudo em tarefas pequenas. Se a tarefa parece grande demais para começar, ela ainda não está pequena o suficiente. Segundo, afasta o celular antes de começar. Não confia na sua força de vontade, dificulta o acesso do celular. Terceiro, coloca limites e lembretes nos aplicativos. Eles quebram o automático e te fazem perceber quando você está procrastinando. Quarto, traz a procrastinação para a consciência. Perceber rápido é o que te faz perder menos tempo. Quinto, trabalha em blocos curtos com Pomodoro. Cansa menos, rende mais e evita aquele desgaste que te leva a procrastinar. Sexto, para de tentar ser perfeito. Bem feito termina, perfeito nunca acaba. Com esse plano, você vai trabalhar do jeito que seu cérebro gosta e vai parar de procrastinar tanto. Se você aplicar esse plano, mesmo do jeito mais simples possível, você já vai perceber diferença. Não amanhã, hoje. Você vai render mais, você vai se cansar menos e vai sobrar tempo para aquilo que realmente importa. Academia, trabalho, estudo, seus objetivos. O plano funciona perfeitamente bem para mim, mas vamos ser sinceros, quem faz milagre é Jesus. Você ainda vai precisar fazer um esforço mínimo, só que agora, pelo menos, é um esforço certo que vai dar resultado. Se você quiser, tem um template do Notion aí na descrição e no comentário fixado com uma checklist de tudo que você tem que fazer para não procrastinar. É o guia anti-procrastinação, porque aí você não precisa sempre reassistir o vídeo quando esquecer. E agora eu quero saber de você, qual dessas etapas você acha que é a melhor? Já fazia alguma delas antes? Comenta aí embaixo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Eu fico por aqui, até a próxima.